Olá, queridos, a paz do Senhor. É bom estar com você em mais um vídeo. Você está no canal Missões até o Arrebatamento. E hoje nós vamos falar de um assunto chamado apologia. Isso mesmo. Eu disse para vocês, fiz uma pergunta, se nós podemos dizer, nos dias atuais, que nós somos defensores do Evangelho. Será que o Evangelho precisa que alguém o defenda? Essa é a questão. E para responder esta pergunta, nós vamos utilizar a Bíblia Sagrada. Ao que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 29 ao 31. O apóstolo Paulo chega em Mileto, ele convida, ele chama, ele convoca, na verdade, os anciões da igreja de Éfeso, para passar instruções para eles, porque após Paulo chegar em Jerusalém, ele será preso e assim depois ele vai seguir para Roma e vai ser condenado e vai ser decapitado logo após, vai ser martirizado em defesa do Evangelho. Será que os apóstolos eles empreenderam tempo para defender o Evangelho? Ou será que eles simplesmente teriam que pregar o Evangelho? Será que alguém precisa que o Evangelho defenda? É isso aí que nós vamos descobrir nesse dia. Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e no versículo 29 a 31, ele está dizendo as seguintes palavras, que quando ele partir, iriam introduzir homens como lobos devoradores, que iriam atrair discípulos para si. Mas Paulo, ele adverte a igreja dizendo que ele esteve pregando o evangelho em Éfeso 3 anos, pregou de noite e de dia, sem cessar, e pregou esse evangelho também com lágrimas. E quando nós falamos de defender o Evangelho, a pergunta, e já a resposta também, os apóstolos sim, eles defenderam o Evangelho. E como que eles defenderam o Evangelho? Pregando o Evangelho genuíno. A igreja daquela época, ela foi atacada, ela foi atacada ferozmente por uma doutrina diabólica chamada gnosticismo. E o que o gnosticismo pregava naquela época? O gnosticismo, ele pregava que a salvação, ela era através de um conhecimento elevado. Eles pregavam que o corpo, ele era totalmente mau, já o espírito era totalmente bom. Eles pregavam também que Jesus, ele foi um espírito evoluído, que o Cristo, ele aproxima de Jesus, ou ele faz parte de Jesus a partir do batismo. E depois do batismo, na crucificação, o Cristo retira de Jesus. Olha para você ver que ensinamento diabólico que eles ensinavam naquela época. É interessante também dizer que eles acreditavam que Jesus não era humano, que ele, quando andava, não deixava pegadas. Então, essas duas bases aí que o gnosticismo pregava. Então, os apóstolos, como Paulo, que defende o seu apostolado ali em Corinto, e Pedro e o próprio João, o evangelista João, eles vão combater essa heresia chamada gnosticismo. E se nós abrimos a nossa Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 1, ele vai estar defendendo aqui a humanidade de Cristo. Já que o gnosticismo, eles acreditavam que Cristo não era humano e não deixava pegada. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, e o contemplamos, e tocamos com as nossas mãos. João aqui está defendendo a humanidade de Cristo.
Cristo era 100% Deus e 100% homem. Então necessitava sim de uma defesa ferrenha do Evangelho. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui também no capítulo 1 da primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 2 a 3, diz assim: nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porém, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Este espírito é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e esse já está no mundo. Mais uma vez, João defendendo a natureza humana de Cristo, que era plenamente Deus e que também era plenamente homem. Mas com o passar dos tempos, João ele foi o último apóstolo que sobrou. Na verdade, os apóstolos foram martirizados, deram a sua vida pelo Evangelho. Então João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Mas ao passar dos apóstolos, chegamos aqui nos pais da igreja, aqueles que foram após os apóstolos, que também defendia essa doutrina bíblica contra o gnosticismo. E quem eram eles? Homens conhecidos, né? Como Tertuliano, como Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo. Policarpo, por sua vez, foi discípulo de João, o evangelista. Muitos outros que defenderam o evangelho de forma heróica. E nós saímos dos pais da igreja e nós chegamos aqui nos pré-reformadores. Por que a importância? Qual era a importância aqui dos pré-reformadores? A importância era que depois dos pais da igreja e depois dos apóstolos, a igreja que era perseguida, a igreja que era perseguida aí pelo Império Romano, pelos os homens, o governo, os homens que governavam o Império Romano, como Domiciano, como Diocleciano, homens como Calígula, que perseguia, como Nero, que perseguia a igreja de uma forma tremenda. E nós passamos por todos esses imperadores e a igreja continuou de pé. Quando chega então no imperador Constantino, o que vai acontecer? Esse imperador ele vai ter uma suposta conversão e ele vai passar, ele vai se unir ao cristianismo. E o cristianismo que era perseguido, agora ele vai ganhar status. E ele vai se unir ao Estado. Esse foi o pior erro que pode acontecer, porque a igreja ela começa a perder a sua forma. Ela começa a deformar-se, perder a sua forma. Então Deus, que tem compromisso com a sua obra, ele vai levantar homens para pregar contra a deformação da igreja, que nós chamamos de pré-reformadores. São aqueles que foram precursores da reforma. Foram eles John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Esses homens vão dar a sua vida para pregar o evangelho puro, já que a igreja ela está unida com o Estado, casada com o Estado. Isso começa a trazer prejuízo para a obra de Deus. A igreja agora ela consegue um lugar de status. Deus levanta esses homens, eles vão ser perseguidos, alguns deles até mortos, mas Deus continua a levantar homens. E nós chegamos agora na reforma protestante, que não só foi um marco para a igreja, mas foi um marco na história. E Deus vai levantar um homem chamado
Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele lendo a Bíblia, ele descobre que o justo viverá pela fé. Ele começa agora a pregar sobre as indulgências do Papa. E esse homem ele vai ser usado de uma forma sobrenatural. E quando nós chegamos em 1517, no século XVI, ele vai fixar as suas 95 teses ali na Alemanha, em Wittenberg. E aqui começa a reforma protestante. Você que está vendo esse vídeo, você que é evangélico, você que é crente em Deus, você é fruto da reforma. E quem dera se todos nós estudássemos mais um pouco sobre a reforma, você iria perceber que Deus ele usa esses homens de uma forma sobrenatural. Não só os apóstolos defenderam o evangelho, não só os pais da igreja, não só os pré-reformadores, mas também o reformador Martinho Lutero. E nos dias atuais, no dia que nós vivemos, será que precisa de alguém defender o evangelho? Eu posso te afirmar que sim. E posso te dizer que a igreja tem passado por dias difíceis. A igreja está entrando num estado de deformação e precisa que Deus levante mais Lutero, que Deus levante mais João Calvino, que Deus levante mais John Knox, que Deus levante mais homens cheios do Espírito Santo para pregar. Agora não é as indulgências, mas contra as heresias que têm permeado a igreja. Pregar contra a doutrina da prosperidade, que tem deformado o evangelho. Uma doutrina chamada hipergraça, que tem transtornado a igreja, o seio da igreja. E Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus quer usar você como usou Paulo. Deus quer usar você como usou os pais da igreja. Deus conta comigo, Deus conta com você. Para nesses últimos dias, nós estamos permeando essa terra, que nós sejamos uma voz profética. Eu quero terminar aqui com a frase de um pastor norte-americano chamado Martin Luther King. Martin Luther King, ele diz uma frase muito interessante: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o que me incomoda é o silêncio dos bons. Não se cale, defenda o evangelho. Não com a sua força carnal, mas só tem uma forma de defender o evangelho: pregando o evangelho verdadeiro. O evangelho que não contraria as escrituras, mas o evangelho que está firmado e basilado nas escrituras. Você que está aí conosco nesse canal, agora gostaria de pedir você que você possa se inscrever. Tem muitas pessoas que estão vendo o vídeo, mas não está se inscrevendo. Se inscreva no canal. Aí embaixo, deixe seu comentário. Você também pode apertar, deixar o seu joinha, deixar o seu like. E que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.